Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o Deus de todos os momentos. E nós vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 23 ao 30, que diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-o por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejamos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Abeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia, a peleja começou. E num só dia, os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para a e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Nesse texto, há um desafio que os sírios fizeram a Israel. Os sírios achavam que o Deus de Israel fosse um daqueles balaíns cananeus, que só exercia domínio sobre as montanhas, e que se os seus adoradores fossem desafiados nos vales, o Deus deles se mostraria impotente, inoperante, e eles seriam derrotados. Era necessário, portanto, que o Senhor desse uma lição aos sírios. E foi o que aconteceu. O que nós podemos aprender com os lugares altos? Quem está em um lugar alto tem a sensação de superioridade. Se você, por exemplo, for para um lugar bem alto, será possível observar tudo lá de cima e terá uma forte sensação de superioridade. Você estará acima e tudo o mais estará abaixo. Para quem está em um lugar alto, os problemas tornam-se pequenos. Se você, por exemplo, subir numa montanha e olhar para baixo, um rio parecerá um filete de água. As pessoas parecerão minúsculos insetos se deslocando vagarosamente, e as árvores parecerão gravetos. De vez em quando, as coisas mostram-se assim também para nós. A luta nos parece pequena, a adversidade algo insignificante. Tudo lhe parecerá menor se você estiver em um lugar alto. Também quem está em um lugar alto está mais seguro. Quem está em um lugar alto tem uma visão melhor da situação. Há 3 verdades espirituais sobre os lugares altos. Primeira, Satanás não tem medo de ninguém que está em um lugar alto. Satanás vai procurar uma maneira de tirar você desse monte da vitória. Jamais se esqueça disso. Nunca pense em baixar a guarda diante dele, em achar que ele lhe deu uma trégua. Portanto, esteja sempre de prontidão, em estado de alerta, vigiando e orando, jejuando e exercitando as armas espirituais que Deus lhe deu. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Pode ser cheio do poder de Deus, mas não pense que isso vai intimidar o diabo.
Paulo fala em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Nos capítulos 15 e 16 do livro de Juízes, encontramos a história de Sansão. O diabo preparou ciladas para aquele gigante de Deus. Satanás procurou identificar o ponto fraco na vida de Sansão e preparou uma mulher cuja missão era descobrir o segredo da força do campeão de Israel. E Dalila conquistou o coração de Sansão. Depois de 5 tentativas de enfraquecê-lo e aprisioná-lo, Sansão contou para ela o seu segredo, tornando-se vulnerável a Satanás. E Sansão não pôde fazer mais nada. Ele havia brincado com coisa séria. Sua derrota foi lamentável e vergonhosa, pegando-o de surpresa. Nenhum cristão deve cometer o erro que Sansão cometeu, ou seja, excesso de confiança, falta de temor de Deus, desrespeito para com os mandamentos do Senhor. Tenha cuidado, dobre a sua vigilância, não dê brecha a Satanás, pois o objetivo dele é tirar você do lugar da vitória em que Deus lhe colocou e te arrastar para a lama do pecado, para o abismo da vergonha e da derrota, como fez com Sansão. Em segundo lugar, até nos lugares altos, grandes batalhas são travadas. Lembram-se onde Elias travou uma batalha com 450 profetas de Baal? No Monte Carmelo, que é um dos lugares mais altos de Israel. Não podemos esquecer que após travar aquela guerra e vencer todos aqueles profetas, após ter estado no alto do Monte da Vitória, Elias foi atacado pelo diabo, através de Jezabel, e desceu para o vale, para o deserto da perseguição, da fuga, do desânimo, do sentimento de abandono, insignificância e até vontade de morrer. Terceira verdade, é Deus quem nos coloca nos lugares altos. Há muitas pessoas que são orgulhosas, mas Deus não tem parte alguma com elas. A Bíblia fala: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você está vivo? Você existe? Não se esqueça que você deve tudo isso a Deus. Você tem casa própria? Tem uma boa família? Tem carro? Tem emprego? Deus está lhe abençoando? Isto é o resultado da interferência de Deus na sua vida. Portanto, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. O importante não é só começar bem a vida cristã, mas sim concluí-la da melhor maneira possível. O importante é você progredir, é você crescer, mas sempre na presença do Senhor, sempre reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jeremias diz: não te glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 23 e 24. Portanto, abra a sua boca e glorifique a Deus. O que nós podemos aprender sobre os vales? Quem está no vale está por baixo, está em luta, está enfrentando adversidade. Mas nós temos 3 verdades espirituais sobre os vales. Primeira, por mais profundo que seja o vale, o Deus que nos socorre está sempre muito acima dele. Eliseu estava em Dotã e o rei da Síria mandou para lá um grande exército com cavalos e carros. A ordem era prender Eliseu e trazê-lo vivo ou morto. A cidade foi cercada. Quando pela manhã o ajudante do profeta abriu a porta, assustou-se ao ver um exército bem armado cercando a cidade. Mas o servo de Deus não se apavora com as adversidades. O profeta Eliseu disse para o seu servo:
não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço não entendeu as palavras do profeta, e então Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o servo viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tem gente que não tem olhos para ver as maravilhas e a manifestação do poder de Deus. Eliseu estava no vale, o exército da Síria em um lugar alto. Mas o exército de Deus estava em lugar mais elevado ainda. O inimigo pode estar numa posição melhor ou superior que a minha ou a sua. Só que o nosso Deus sempre estará acima de tudo e de todos. A luta e a adversidade podem ser grandes, mas Deus é maior, muito maior. E a segunda verdade: se estivermos com Deus no vale, estaremos melhor do que quem está sem Ele no monte. A pessoa pode estar no mais alto de todos os montes, pode estar se sentindo triunfante, superior a todos, inabalável, mas se estiver sem Deus, vai cair. Por outro lado, a pessoa pode estar no mais sombrio e profundo vale, sentindo-se cercada de tribulações e grandes perigos. Mas se aquele vale, Deus também estiver com ela, ela sairá de lá vencedora. Jamais será derrotada. O que faz a diferença é a presença de Deus com você. A Bíblia fala em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Terceira verdade: é no vale que conquistamos as maiores vitórias. As vitórias mais marcantes acontecem quando estamos lá embaixo, quando o problema é difícil, quando aparentemente não há nenhuma saída para nós. Isso acontece para que Deus seja glorificado. Como exemplos, temos a vitória de Davi sobre o gigante Golias e o profeta Ezequiel, que foi levado a um vale de ossos secos e ali profetizou. A autoridade de Deus está em você e com você. Chegou a hora de você profetizar. Deus vai devolver poderosamente a vida a este vale. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde. Agora que você já profetizou, agradeça a Deus, louve-o, adore-o, e nesse momento, Deus está operando milagres em sua vida. Quarta verdade: o Deus que nos abençoa nos montes é quem nos socorre nos vales. A Bíblia conta em 2 Crônicas 20, do versículo 15 ao 37, que o rei Josafá estava em grande dificuldade. E sabe o que Josafá fez? Ficou parado, esperando a interferência do Senhor. A batalha não era dele. Tem hora na nossa vida que só um milagre de Deus para nos tirar das tribulações. E se você já tentou de tudo, Deus está te dizendo: aquiete-te e veja o grande livramento que eu darei. O Senhor nos conduz ao vale para que a sua glória possa se manifestar em nossa vida. Não se esqueça que você é servo de Deus e, deste modo, as suas lutas pertencem ao Senhor. Não faça uso dos seus próprios recursos ou impulso de sua natureza carnal para resolver esses problemas. Fique quieto e louve. Use a arma que o rei Josafá usou. Quando estiver diante de qualquer um desses problemas, diga: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também repita: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. O nosso Deus não mudou. Ele vai agir. E é nessa sua adversidade que ele vai ser glorificado. Espere em Deus e grande será a sua vitória. Em nome de Jesus.
Você crê nisso? Chegou o momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos e cremos, Pai, na nossa vitória, na nossa resposta, porque sabemos que Tu és o Deus de milagres, de impossíveis, e o Senhor vai operar sobrenaturalmente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio profissional, também na nossa saúde, dando-nos cada dia mais vigor e força e saúde para prosseguir e avançar. E é por isso que nesse dia de hoje eu profetizo a bênção e a vitória, toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, crendo e confiando que para o Senhor não há nada, absolutamente nada, demasiadamente difícil, porque Tu és o Deus do impossível. E neste momento nós te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta, pela libertação, por tudo aquilo que nós estamos pedindo e entregando em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.